Takemichi tem uma vida inútil e fracassada. Ele é constantemente humilhado no trabalho pela sua chefe e é alvo de piada e chacota pelas crianças do bairro. Ele é considerado por todos como um lixo e um cara descartável. E para piorar, ele descobre no noticiário que sua namorada do colégio foi assassinada pela gangue Manji de Tóquio. Porém, tudo muda quando ele desperta uma habilidade de voltar no tempo para assim salvar a namorada e a própria vida. Em um dia comum, Takemichi espera pelo trem para ir trabalhar no seu emprego medíocre, mas inesperadamente é arremessado no... Desesperado, não reage e, para aliviar a dor, ele pensa no amor de sua vida do colégio, Hinata Tachibana, que havia sido assassinada um dia antes pela gangue Manji de Tóquio. Contudo, ao invés de ir para o purgatório, ele consegue voltar no tempo na época do colégio. Sem acreditar, ele se olha no espelho e percebe que estava 12 anos mais jovem, com um estilo de marginal. Feliz por estar de volta no auge da sua vida, Takemichi decide ir para o colégio e no caminho encontra seus amigos que estavam planejando brigar com os alunos do primeiro ano. Ocorre que antes de colocarem o plano em prática, os alunos delinquentes do terceiro ano, liderados por Masataka, encontram eles e dão uma surra em todo. Até no Takemichi, que fica deitado no chão, pensando que já havia passado por aquilo e que os acontecimentos do passado continuavam igual antes. Após apanharem, os delinquentes determinam que todos eles seriam escravos da gangue do terceiro ano. Caso contrário, levariam outra surra. Com isso, Takemichi lembra que, a partir daquele dia, a sua vida seria um fracasso, sendo humilhado todos os dias pela gangue do colégio e por todos ao seu redor. Aos prantos, ele percebe que a sua vida sempre foi um lixo, porém, lembra que Hinata iria de arrasta no futuro, por conta da gangue japonesa que seria formada pelos delinquentes do terceiro ano. Desesperado, ele sai correndo até o antigo apartamento de Hinata para avisá-la do que aconteceria com ela no futuro. Porém, ao vê-lo, a garota demonstra preocupação com os ferimentos do namorado. Takemichi começa a chorar ao lembrar dos bons momentos que passou com ela no passado e do futuro infeliz que eles teriam. Mais tarde, em um parque, Takemichi encontra um garoto sendo humilhado por valentões e, cansado de ver tanta violência e injustiça no mundo, parte para cima dos delinquentes e os ameaça. Com medo, todos vão embora. E o garoto que estava sendo humilhado agradece por Takemichi tê-lo salvado e se apresenta, Naoto Tachibana. Enquanto conversam, Takemichi lembra que Hinata e Naoto, no futuro, seriam assassinados pela gangue japonesa no mesmo dia e que Naoto era irmão de Hinata. Por conta disso, ele conta toda a verdade para o garoto, inclusive o dia em que ele e a irmã seriam assassinados, e faz o garoto prometer que cuidaria da irmã e não deixaria que nada de mal acontecesse com ela. Ele estende a mão e Naoto a aperta. Imediatamente, Takemichi é transportado para o futuro, em uma cama de hospital. Por lá, ele descobre que não havia ido de arrasta, porque Naoto havia o salvado. O garoto confessa que era policial, mas que mesmo assim não havia conseguido cumprir a promessa, pois Hinata havia ido de arrasta. Por conta disso, ele precisava da ajuda de Takemichi para salvá-lo mais uma vez. Após ganhar alta, Takemichi vai para o apartamento de Naoto e descobre que Hinata havia sido assassinada novamente pela gangue Manji de Tóquio, mas dessa vez sozinha. Naoto passa todos os relatórios da gangue Manji para Takemichi, inclusive os seus membros, pois assim ele conseguiria impedir que ela fosse formada no passado. Para isso, ele deveria impedir que os líderes da gangue, Manjiro Sano e Teta Kezaki, se conhecessem. Porém, Takemichi não faz ideia de como viajar no tempo novamente, mas Naoto acredita que com um novo aperto de mãos, ele voltaria, assim como fizeram no passado. Preparado para voltar, eles apertam as mãos e Takemichi consegue voltar para o passado, justamente na época do colegial. Contudo, dessa vez, ele acorda no meio de uma briga de rua e leva um nocaute de um qualquer. Ao acordar, ele encontra os delinquentes que havia dado uma surra nele no passado, inclusive Masataka, e lembra que ainda era um escravo da gangue dos delinquentes. Por ter perdido, ele leva mais uma surra. Sem forças, ele levanta e vai atrás dos delinquentes, pedindo para conhecer Manjiro ou Teta, pois eles faziam parte da mesma gangue. Contudo, Masataka pega um taco de beisebol e dá mais uma surra no garoto. Por fim, o ameaça dizendo que se ele citasse o nome de Manji novamente, ele acabaria com ele e toda a sua família. Perdido e com mais medo que o normal, ele corre pela cidade, querendo voltar para o futuro. Em pranto, decide encontrar Naoto. Chegando na casa da família Tachibana, ele encontra Hinata. A garota fica preocupada por ver tantos ferimentos no namorado e jura para ele que o protegeria de qualquer perigo. Takemichi
também promete que a protegeria enquanto estivesse vivo. Um novo dia, Takemichi vai para a escola e enquanto conversa com os amigos, descobre que um de seus amigos havia sido escolhido para lutar. Para piorar, ele era o mais fraco de todos eles. Os amigos ficam desesperados e cansados de serem escravos da gangue de delinquentes, mas, como não tinha opção, decidem ir até a luta. Um dos membros da gangue anuncia os lutadores e dá o start. Takemichi percebe que o amigo estava tremendo e com muito medo, pois levaria uma surra. Porém, antes de começarem, ele grita para todos, desafiando Masataka para um X1. O líder aceita e juntos vão para o ringue. Por lá, acontece o óbvio. Takemichi leva mais uma surra. Cansado de ser tratado como escravo, Takemichi grita com Masataka e o avisa que não ia parar de lutar, pois estava cansado de fugir por 12 anos de sua vida e que dessa vez tudo seria diferente. Porém, a luta é interrompida por Ken Hyuguchi, o vice-comandante da gangue Manji de Tóquio, e atrás dele estava o comandante em carne e osso, Manjiro Sano. Todos reverenciam o comandante, enquanto Ken anda em direção a Masataka e dá um chute na barriga do valente. Por outro lado, Manjiro chega perto de Takemichi e comenta que agora os dois eram amigos e parceiros de vida. Como uma prova da lealdade, ele soca Masataka e o faz comer poeira. Por fim, junto com Ken, Manjiro vai embora. Um novo dia, Takemichi vai para o colégio e por lá escuta gritos no corredor, quando, de repente, Manjiro aparece na sala de aula e o chama para sair para dar um rolê. Takemichi vai para o corredor e percebe que os meninos do terceiro ano levaram uma surra de Ken e, como prova de superioridade, eles saem pisando em cada um de forma bem sádica. Eles vão para um canto e lá, Manjiro o chama novamente para um rolê, mas Takemichi está com muito medo e não sabe o que fazer. Até que Hinata, percebendo que o namorado poderia estar em risco, vai até os garotos e dá um tapa na cara do comandante da gangue. Ela, então, o pega pelo braço e o leva embora, mas é impedida por Ken, que pergunta quem ela achava que era. A garota é corajosa e mesmo tremendo e com muito medo, defende o amigo, pedindo para eles ficarem longe do namorado. Takemichi lembra da promessa que fez a ela e manda Ken largar a mão do ombro da namorada. Manjiro, do outro lado, pergunta como Takemichi gostaria de ser assassinado. O garoto, aos prantos, pede para eles jurarem que não fariam nada com a Hina. O comandante prepara o soco e fala que era pegadinha, já que nunca encostaria um dedo em nenhuma mulher. Assim como Ken, que parabeniza a coragem do amigo e parceiro. Hinata percebe que eles eram de boa, pede desculpas e libera o namorado para o rolê. Takemichi e os gangsters saem andando pela cidade. Enquanto caminham, Takemichi pergunta por que Manjiro gostava dele. O comandante confessa que a bravura e a coragem do jovem lembra o irmão dele, que infelizmente não está mais vivo. Ele também admite que, mesmo sendo delinquente, ele não era uma pessoa má e que a gangue dele seria diferente de todas de Tóquio. E, por gostar de Takemichi, ele gostaria que ele também fizesse parte. E por fim, vão embora. Takemichi volta caminhando para casa confuso e sem entender nada, ainda mais como ele seria capaz de assassinar a namorada no futuro. Enquanto caminha, ele passa do lado de Teta Kezaki. Logo, percebe que ele poderia ser a chave principal da maldade da gangue e que ele deveria fazer de tudo para com que Teta não se encontrasse com Manjiro. Em um novo dia, Takemichi e Hina estão dentro de um metrô em direção à casa da garota. Por lá, ele confessa que estava com saudades de fazer provas e que estava feliz por ter essa oportunidade novamente. Hina acha estranho, pois não fazia nem 6 meses que eles haviam feito prova. Ele desconversa, lembrando que por ali ele era jovem novamente. Hina fica sem entender, mas combina com o garoto de estudarem juntos naquele dia. Após chegarem em casa, Takemichi vai até o quarto de Hina e fica bem animado, já que era a primeira vez que tinha entrado em um quarto de uma garota. Por lá, enquanto estudam, Hina agradece por Takemichi ter salvado o irmão dos delinquentes e que, por ter acontecido aquilo, Naoto havia comentado que queria ser policial no futuro. Takemichi pensa alto e entende o porquê dele ter virado policial no futuro, o que confunde Hina novamente. Ela ri e comenta que o namorado havia mudado e que agora, além de estar mais gentil, estava mais sábio. Contudo, de repente, fogos de artifício são disparados e os dois vão juntos até o terraço. Hina fica admirada com a beleza dos fogos e Takemichi vai em direção a ela, pensando o quanto era privilegiado de ter um momento como aquele, pois no futuro ela não existiria mais. Bem emocionado, ele segura a mão dela, só que não. Ao olhar para o lado, ele percebe que havia apertado a mão de Naoto, ou seja, ele voltaria para o futuro. Dito e feito, de volta ao futuro, Takemichi chora desesperadamente por ter voltado antes da hora.
hora. Naoto pergunta a ele como havia sido, porém, Takemichi logo avisa que nem tinha feito metade da missão, o que irrita Naoto. Logo mais, Naoto explica para Takemichi que, enquanto ele viajava no tempo, o corpo dele permanecia no presente, mas sem consciência. Logo, ele não poderia viver no passado, já que ele poderia morrer tanto no futuro quanto no passado. Após as explicações, Takemichi comenta que a missão não foi em vão, pois havia conhecido Manjiro e que ele não era tão mal quanto imaginava. Naoto, decepcionado, não acredita que Takemichi havia feito amizade com o criminoso. Contudo, Takemichi comenta que precisava conversar com Manjiro para entender o que houve, antes de voltar para o passado novamente. Sem opção, Naoto concorda. Antes de encontrarem Manjiro, Naoto e Takemichi voltam a estudar mais sobre a gangue para descobrir se algo havia mudado com a viagem no tempo. Durante os estudos, Takemichi descobre por meio de Naoto que Akinho, seu amigo no passado, agora fazia parte da gangue, pois, no passado, ele havia assassinado Kiyomasa e com isso havia ganhado paz para entrar na gangue. E o pior, agora ele era um dos líderes da gangue. Preocupado com o amigo e disposto a encontrar Manjiro, Takemichi liga para Akinho. Enquanto aguarda o amigo atender a ligação, Takemichi lembra de ter conversado com ele no passado a hipótese de se encontrarem no futuro, mesmo se não fossem amigos. Akinho discorda e combina com o amigo que pouco importasse o futuro, eles sempre seriam amigos. De volta, Takemichi vai até um bordel, local que havia combinado de encontrar Akinho. Ao chegarem lá, Takemichi mal reconhece o amigo, que agora estava bem mais magro e todo tatuado. Diferente de Akinho, que reconhece o amigo e fica emocionado de encontrá-lo novamente após muitos anos. Disposto a contar tudo ao amigo, os dois vão juntos até o terraço. Por lá, Akinho relembra os bons e velhos tempos e o quanto tudo estava diferente agora. Porém, a conversa muda quando Akinho confessa que sabia que Takemichi tinha a habilidade de voltar no tempo e que sempre suspeitou disso desde a conversa que tiveram no passado. E, para confirmar a hipótese, ele empurrou o amigo nos trilhos do trem. Em seguida, ele viu Naoto salvando e que depois daquele episódio, ele tinha certeza que o amigo tinha a habilidade de voltar no tempo. Takemichi fica perplexo e não entende o porquê do amigo ter feito aquilo, pois imaginava que eles eram amigos. Akinho confessa que ficou desesperado, pois ele era apenas um peão nas mãos de Teta e que havia anos que ele não via o Manjiro, e para piorar, ele não poderia abandonar a gangue. Além do mais, Manjiro havia mudado muito após a morte de Ken. Sem opção, Akinho sobe na grade e pede para o amigo salvá-lo no passado e que agora não tinha opção a não ser pular. E assim o faz. Takemichi desespera sem acreditar no que havia acontecido, enquanto Teta ao fundo ria da situação. Ainda em choque, Takemichi se encontra com Naoto e por lá, ele pede para o amigo encontrar o dia em que Ken havia sido assassinado, pois a partir daquele dia Manjiro havia mudado. E mais, agora ele tinha a missão de salvar não só Hina, como o seu melhor amigo, Akinho. De volta ao presente, Takemichi lembra que tinha um emprego e vai até lá trabalhar. Contudo, ao chegar por lá, descobre que foi demitido, pois havia faltado por 2 semanas sem justificativa. Ele então recorda que o presente continuava fluindo, mesmo quando ele voltava para o passado. Sem rumo, volta para o apartamento de Naoto. Por lá, os dois buscam uma solução para evitar o arrasta pra cima de Ken, uma vez que, após a partida dele, Manjiro havia mudado para pior. Em suas pesquisas, Naoto descobriu que o garoto havia ido de arrasta em uma briga entre as gangues de Tóquio na época em que Takemichi havia voltado no tempo. Se Takemichi voltasse naquele momento, ele teria 2 semanas para evitar o arrasta pra cima de Ken, um prazo mais do que suficiente para ele salvar todos os amigos. Preparado, Takemichi aperta a mão de Naoto e volta para o passado. Por lá, ele acorda com uma garota em cima dele. Desesperado, não pensa 2 vezes e sai correndo de lá. Enquanto corre pelas ruas de Tóquio, o garoto encontra Hina. Ela percebe o desespero do garoto e fica bem desconfiada. Contudo, ele é salvo por uma ligação. Ken, em uma ligação, convida Takemichi para um rolê entre os motoqueiros da gangue, e ele, em seguida, tentando se livrar daquela situação, leva a namorada para o encontro com os amigos. Chegando por lá, ele é recebido por Ken e Manjiro, que o apresenta para todo. Entre eles, Takashi Mitsuya, o capitão da 2ª divisão. Após subirem em uma longa escadaria, todos da gangue se reúnem para ouvir Mike Manjiro, o comandante da Toman. Ele começa relatando o que a Mebius, uma outra gangue bem antiga de Tóquio, havia feito com um dos membros da gangue. Os gangsters da Mebius haviam espancado a namorada e os pais de um dos membros da gangue de Toman. Essa gangue estava há 2 gerações acima da de Toman e sempre estavam brigando uma com a outra. Em seguida, Manjiro dá o benefício da decisão para o gangster que havia sido prejudicado por toda a situação. Ele não pensa 2 vezes e declara que o conflito contra a Mebius estava apenas começando, marcando a briga para o dia
dia 3 de agosto, o dia exato em que Ken iria de arrasta pra cima. De volta em casa, Takemichi pensa o que poderia fazer para evitar aquela situação que iria acontecer com Ken no futuro. Então, chega à conclusão que iria escoltá-lo durante os próximos dias, o que dá errado, pois Ken havia rejeitado a ideia de ficar grudado com Takemichi por aqueles dias. Sem opção, Takemichi decide espioná-lo, indo desde ao restaurante até o hospital. Dentro do hospital, Takemichi percebe que Ken havia ido até lá com Manjiro para verificar a situação da namorada de um dos membros da gangue que havia sido espancada. Ocorre que, ao chegarem por lá, eles encontram os pais da garota que rejeitam a presença dos dois. Manjiro fica irritado e começa a arrumar confusão, mas logo é interrompido por Ken, que o obriga a reverenciar os pais da garota. Os pais começam a chorar e a lançar a culpa nos jovens novamente, mandando os dois irem embora. Após os pais da garota saírem de lá, Manjiro agradece por Ken tê-lo ajudado a reverenciar os pais e que o amigo era a voz da razão em sua cabeça. Bem do lado, Takemichi ouve tudo e percebe que sem Ken, Manjiro perderia a razão e que por conta disso ele viraria o monstro da gangue. Agora ele estava mais decidido do que nunca em salvar Ken e todos os amigos que perderiam no futuro, justamente por conta da briga entre as gangues no dia 3 de agosto. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.